Olá, está no ar o Saber Direito Debate e hoje eu recebo aqui no estúdio o professor Sérgio Camargo. Ele é advogado, mestre, professor também, claro, já foi chefe de gabinete da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro e subsecretário de Modernidade Administrativa da Prefeitura de São João de Meriti. Ao longo da semana, ele ministrou o curso Políticas Públicas para a Diversidade. Na primeira aula, ele falou sobre políticas públicas no Brasil. Na segunda aula, sobre Plano Nacional de Direitos Humanos 2 e 3. Na terceira aula, efetivação de políticas públicas. Na quarta, aspectos legais e a diversidade. E na aula 5, medidas preventivas à homofobia. Professor, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua participação no Saber Direito, nas aulas e aqui conosco agora. Prazer foi todo meu. Que bom. Antes de mais nada, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os desafios que o Brasil ainda enfrenta nessa corrida contra a homofobia e em prol da diversidade? Olha, se nós considerarmos que a homoafetividade, de certa maneira, é a bola da vez da humanidade, que nós já tivemos aí a perseguição ao povo hebreu, tivemos a perseguição aos negros, uma grande discriminação face às mulheres, os judeus com o Holocausto, as grandes guerras mundiais, e, a meu ver agora, a homoafetividade, a homossexualidade é o grande foco de preconceitos e discriminações, não só no país, mas em diversos outros lugares do planeta, né? Os desafios são muito grandes, as desigualdades tendem a aumentar em muito pela ausência de sensibilidade de legisladores, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e a falta de aplicação de políticas públicas efetivas que tentem diminuir a desigualdade e conseguir implementar a essas minorias melhores condições de vida. O senhor falou em políticas públicas. Quais são realmente as eficazes, as políticas públicas eficazes que nós temos e executamos aqui no país? Olha, políticas públicas eficazes no nosso país é um pouco difícil como um todo, né? Nós não temos aí políticas públicas num número grandioso. Nós temos opções políticas, né? Algumas pessoas podem perceber com as aulas ministradas, que políticas públicas vão materializar aquilo que a Constituição Federal, programática como né, de intenções de médio e longo prazo, estabeleceu num núcleo de padrões, dos chamados standards, que são os princípios fundamentais, que, na verdade, são a materialização da dignidade da pessoa humana, a partir, por exemplo, da Declaração dos Direitos do Homem, de 10 de outubro de 1748, e outros momentos de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em que foram materializadas em constituições federais sobre o núcleo dos chamados princípios fundamentais. Então, as políticas públicas deveriam ser a maneira de eu materializar, de eu dar efetividade aos princípios fundamentais da dignidade humana. E, infelizmente, nós temos uma grande confusão entre opções políticas, quer dizer, o que aquele gestor eleito ele acha que quer e pode fazer, do que ele deveria fazer a partir de políticas públicas. Voltando à questão das políticas públicas para a diversidade, são muito poucas mesmo. Nós temos aí na cidade do Rio de Janeiro, nós temos no Ceará algumas políticas públicas, nós temos agora no Piauí, recentemente, a partir da Corregedoria Geral de Justiça, a determinação para que cartórios equiparem não só a união homoafetiva à união heteroafetiva, mas que convalide a noção do casamento. A Constituição Federal ela fala que o poder público vai incentivar a condução da união estável para se transformar em casamento. E isso, obviamente, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, equiparar as uniões homoafetivas às heteroafetivas, levou ao seguinte questionamento. Agora, então, poderemos traduzir as uniões homoafetivas em casamento, a partir do que se determina no artigo 226 da Constituição Federal? E, finalmente, no estado do Piauí, veio a Corregedoria Geral de Justiça determinando que fosse feita a conversão das uniões homoafetivas em casamento. Então, isso acaba se traduzindo numa política pública de aceitação do seio social dessa nova identidade familiar. A cidade do Rio de Janeiro tem o projeto Damas, de reinserção, como nós vimos nas aulas passadas, de travestis e transexuais no mercado de trabalho.
Nós temos no estado do Ceará uma lei do estadual que vai fazer incluir uma política pública de capacitação do recurso humano da Polícia Civil e da Polícia Militar em direitos humanos em prol da diversidade sexual. Mas, infelizmente, é um número muito pequeno que simplesmente não traduz a possibilidade de se traduzir a esta minoria, a homoafetividade, uma real isonomia no seio social brasileiro. Nós temos muito a caminhar, então. Muito a caminhar, muito o que fazer ainda, muito trabalho. Podemos afirmar isso, Com então. certeza. Bom, a gente estava conversando na gravação aqui, o senhor me disse uma coisa muito interessante. O preconceito é caro. Por que ele é caro, professor? O preconceito, o brasileiro tem que ter essa noção de que o preconceito ele é caro para nós, né? Se nós tivermos em mente que o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do planeta, isso não é muito difícil nós compreendermos, né? Se temos um serviço prestado ou um produto adquirido e formos observar a capacidade tributária impactada, a quantidade tributária impactada no serviço no produto, a gente está observando aí que cada serviço-produto custa aí tributariamente uns 50% a 60% do valor final do que o consumidor paga. Se você prestar atenção, vamos pegar o exemplo, Carol, lá da questão da lampadada num homossexual na Avenida Paulista de São Paulo. Então, por uma questão de preconceito, uma questão de discriminação, algum cidadão pegou uma lâmpada, deu na cabeça do rapaz homossexual lá na cidade de São Paulo. Bom, aquilo gerou imediatamente a obrigatoriedade da Polícia Civil instaurar um inquérito policial, porque houve uma lesão corporal ao menor. Se nós tivermos em mente que dos procedimentos administrativos, o inquérito policial é um dos mais caros, só ali você já tem um recurso humano estatal sendo deslocado para aquela persecução criminal. Quem é que paga o delegado? Quem é que paga o agente da Polícia Civil? A carga tributária brasileira. Ato contínuo. Aquele homossexual agredido, ele foi para um hospital, foi para a rede pública hospitalar, pelo menos num primeiro momento. Ainda que ele possa ter plano privado de saúde, num primeiro momento ele é levado para a rede pública hospitalar. E aí nós gastamos novamente a carga tributária para cuidar daquela pessoa. Então é o que eu tenho sempre dito em sala de aula. Nós queremos ser preconceituosos, nós queremos discriminar, tudo bem, porque a discriminação e o preconceito custa no bolso do brasileiro. Nós estamos pagando caro pelo preconceito e pela discriminação. De que maneira? A partir da nossa carga tributária, porque órgãos públicos, não obstante pessoas não gostarem da identidade homossexual, vão ter que cuidar da saúde do homossexual, vão ter que cuidar da segurança pública do homossexual, vão ter que entregar tutela jurisdicional ao homossexual. Então vai ter um membro do parquê, vai ter um defensor público, vai ter um magistrado que vai estar alocando o seu tempo funcional do exercício da sua função, do seu trabalho, para tratar com um evento de discriminação. Então, queremos nos manter preconceituosos? Tudo bem, mas vamos pagar caro por isso. A gente toca nesse ponto daqui a pouquinho sobre a sua orientação sexual, porque eu acho que é importante, até para a gente chegar na matéria que o senhor ministra, inclusive. Isso aí. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem muito mais Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Eu converso aqui com o professor Sérgio Camargo. Professor, nós encerramos o primeiro bloco com a sua declaração de que sua orientação é homossexual. Exatamente. Ela teve alguma, ou talvez todas, as referências para que o senhor se dirigisse mesmo para essa área da diversidade sexual? Foi um processo lento, né? Eu hoje identifico na noção de homofobia que a pior etapa da homofobia é a homofobia internalizada. É aquela que o próprio homossexual não consegue se aceitar por aspectos socioculturais familiares e ele passa, talvez, a vida dele toda sendo extremamente infeliz por não assumir a sua própria orientação sexual. Eu hoje conto com 42 anos de idade, então eu tive a coragem de, como se fala comumente, sair do armário. Eu tinha 29 anos de idade, quer dizer, há cerca de 12 para 13 anos atrás. O senhor foi casado? Fui casado, eu tenho um filho que fará agora em abril 17 anos de idade, né? Então, o processo de saída do armário é um processo muito lento e muito dificultoso, né? E num primeiro momento, eu já tinha assumido a minha orientação homossexual, mas tinha muita vergonha de expô-la. A partir da minha lida
com direitos humanos e a amizade com a professora Maria Berenice Dias, em que tentávamos fomentar, ela tentando criar nas OABs país afora comissões de direito homoafetivo. Eu, num certo momento, fui uma extensão de seu braço no estado do Rio de Janeiro e conseguimos provocar a criação da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB-RJ, que hoje é presidida pela doutora Raquel Castro, uma cara amiga minha. E, nesse momento, obviamente, a minha orientação sexual se tornou pública e notória, e discussões, e, enfim, sofri algumas represárias comuns, né, de pessoas que têm a coragem de ser negros, a coragem de ser mulheres, a coragem de ser homossexuais, a coragem de ser judeus, como nós tratamos no bloco passado, né? Como homossexual agora é a bola da vez, se identificar publicamente como homossexual não é uma coisa muito fácil para aceitar por boa parte da população. E diante disso que o senhor me falou, é até interessante a gente relembrar o censo de 2006, não é isso? Do IBGE. O senhor estava me contando que pouco mais ou pouco menos de 30% da população brasileira se declarou homossexual. E isso não é condizente com a realidade. Quero eu crer que o percentual seja muito maior, né? A estatística do censo, ela simplesmente sequer arranhou, mas muito exatamente pela homofobia internalizada da pessoa. Sim, né? E isso acontece também porque não existia a opção de homossexualidade. Até além disso, né, quando da aferição da pesquisa, você poderia se dizer do gênero masculino ou do gênero feminino. Não havia um enquadramento para a homossexualidade. Algumas pessoas, não, eu sou homossexual, e aí meio que a pessoa ali se sentiu compelida a criar um quadradinho para botar lá aquela opção, e aí veio algum senso, alguma identificação do quantum de brasileiros homossexuais. E o senhor acredita que realmente as pessoas que dão a cara a tapa, que dizem eu sou homossexual, neste momento ela fica reprimida? Fica reprimida, sofrem represálias sim, por seus pares. Eu sofri represálias perante meus pares na Ordem dos Advogados. Foi uma época bastante difícil da minha vida, mas altamente superada. Bom, nós quase tivemos mais um diplomata aqui, que ele estava me contando, que chegou a prestar a prova do Itamaraty. E como é que foi? Como é que foi o caminho da sua vida, professor? Eu fiz intercâmbio para a Austrália em 1988, né, uma instituição internacional bastante conhecida, o IFS, que já foi chamado de American Field Service. Eu terminei meu segundo ano do segundo grau na Austrália, fiz high school em Sydney, numa escola católica só para meninos, e quando voltei para o Brasil, eu queria muito fazer o Itamaraty. E aí, bom, para o Itamaraty a qualquer nível superior. Eu fui para Direito porque eu gostava muito de História, né, sempre fui muito simpático à história internacional, à história brasileira, e aí fiz a primeira prova do Itamaraty, passei ali no provão, que é aquela prova mais difícil, passei na prova de inglês, mas chegou na prova de português, eu não consegui passar, e a frustração Justa de português, a frustração foi tão grande que eu não tentei mais e acabei me enveredando para o caminho do concurso, fui parar no sistema Petrobras e hoje sou advogado. Já tive gestor de administrações públicas, mas sou advogado, especialista em direito público, em concurso público e em direitos humanos, mais voltado para o viés direito de família, do direito homoafetivo. E é também autor de vários livros, como Direito Administrativo Empresarial, O Servidor da Lei número 8.112 de 90, no concurso público, A Previdência Brasileira Comentada, Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo e as Responsabilidades do Estado. Nós temos algumas das suas obras e eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, um pouquinho de cada uma delas aqui. A mais recente é a Diversidade Sexual e o Direito Homoafetivo, que foi coordenada. Essa aí, coordenada pela minha grande amiga, a professora Maria Berenice Dias, né, pela Revista dos Tribunais, em que alguns colegas foram convidados pela Berenice e eu escrevi um artigo voltado à questão da diversidade, né? É o mais recente, foi lançado conjuntamente com o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Homoafetivo, que ocorreu na OAB-RJ em 2011, e no momento também que foi criada não só a Comissão Nacional de Direito Homoafetivo, presidida pela professora Maria Berenice, como também a Comissão de Direito Homoafetivo do Estado do Rio de Janeiro, né? Então é uma obra bastante rica, né, que de forma técnica ilustra bastante a questão da diversidade sexual. O
Uma outra que eu gosto muito é a Direito em Movimento, né? Que é uma revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que foi publicada ano passado, e eu fui convidado pelo desembargador que coordena a revista por conta de uma palestra que eu ministrei na Escola da Magistratura no dia 28 de agosto, e foi tão bem aceito, foi tão bem vista a palestra, me pediram para transformar a palestra sobre diversidade sexual e direito homoafetivo e o impacto da Lei Maria da Penha nas questões homoafetivas, e eu transformei num artigo que foi publicado aí para a revista Direito em Movimento, né? Eu acredito, Carol, que a melhor forma de você melhorar a situação de minorias é a partir da educação, é a partir da cultura, é a partir da informação. Você manter a temática da diversidade sexual, da homoafetividade como um tabu, como vários setores, infelizmente, do próprio legislativo brasileiro pretendem, só vão manter a ignorância do brasileiro, e você não consegue desmistificar que a orientação sexual do ser humano é apenas uma de suas vertentes e é tão natural quanto a orientação homoafetiva. Perfeito, professor. Eu te peço um minutinho. Nós vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos com o nosso terceiro bloco do Saber Direito Debate com o professor Sérgio Camargo, que ao longo da semana ministrou o curso Políticas Públicas para a Diversidade. Professor, ao longo das suas aulas aí, quais foram os livros, a bibliografia indicada para os alunos? Eu indiquei esse coordenado pela professora Maria Berenice, que eu sou um coautor, que é o Diversidade Sexual e o Direito Homoafetivo, a revista da Escola da Magistratura Direito e Movimento, e uma obra muito curiosa, muito interessante, que eu auxiliei no ano passado, porque foi um projeto da Caixa Econômica Federal, que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro também apoiou, que foi uma homenagem ao Pedro Almodóvar. Que é este aqui. Que é esse aqui, é o Deseo, que fala do desejo, né? Uhum. Essa obra em homenagem ao Pedro Almodóvar, que é um diretor que trata muito de polêmicas, e a diversidade sexual é uma de suas polêmicas prediletas, né? E como à época eu era o chefe de gabinete da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, o pessoal, poxa, ajuda a gente aqui, escreve um artigo voltado para a diversidade sexual em direito. E aí eu peguei aquele filme Tudo Sobre Minha Mãe, né? E assisti novamente o filme e escrevi um artigo bastante até curto, Direito Homoafetivo e tudo sobre nossas mães, né? Que é a relação do terceiro, né? Como a mãe recebe, como um filho de homossexual recebe a informação, né? Porque Tudo Sobre Minha Mãe tem uma questão muito polêmica, que é a situação de um transexual ser pai de um menor, né? E a mãe do menor vai à busca desse pai, que se tornou transexual, e ele é portador do vírus do HIV, está prestes a falecer porque não foi tratado. Enfim, toda a polêmica sobre a diversidade sexual. Então é um livro belíssimo porque ele não trata da questão jurídica apenas, né? Até fui bastante... Tem uma história. Tem uma história, então tem a questão da moda, tem a questão da maternidade, a questão da transexualidade, a questão do direito. Então é uma obra muito interessante porque tem vários viés envolvendo aí, obviamente, a obra do famoso Pedro Almodóvar, mas tratando da diversidade sexual. Mais algum que o senhor gostaria de falar aqui sobre eu gosto muito do da Berenice Dias, porque é um livro polidisciplinar no sentido, claro, vai tratar do direito homoafetivo, da diversidade sexual, mas tem vários aspectos, o aspecto administrativo, o aspecto de família, de sucessões, o aspecto da transexualidade, o aspecto da operação do transexual, quer dizer, todo o impacto psicanalítico, né, da situação do transexual, também é uma obra brilhante. E como hoje, infelizmente, não temos ainda uma literatura muito vasta, né, essa noção do direito homoafetivo ainda não é uma cadeira que é considerada autônoma pela maior parte dos juristas, né, ela é muito vista dentro do direito de família ou dentro do direito constitucional, ela realmente necessita de pessoas que se dediquem um pouco mais à matéria, né? Porque os magistrados estão julgando separações de homossexuais que muitas vezes não estão indo nem para varas de família, se mantendo para varas cíveis, porque o regimento do tribunal não admite que relações entre pessoas do mesmo sexo seja discutida na área de família. A gente retoma a discussão de uma aula anterior de que se homem com homem, mulher com mulher
constituem ou não família, e por óbvio que constituem família, porque tem a intenção contínua e doadora de tradução de afeto, de amizade daqueles parceiros. Que é o conceito de família. Que é o conceito de família, né? A família da Carta de 67, homem, mulher e filhos, simplesmente não atende à sociedade brasileira mais. Hoje nós temos a família unicelular, as polifamílias, a família monoparental, a família homoafetiva. Quer dizer, o direito precisa agora trabalhar, pensar melhor a questão da família homoafetiva para que magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos possam alcançar essa parcela da população que a gente, né, Carol, chamou de minoria, mas começamos a perceber que talvez não seja uma minoria tão pequena assim, né? Talvez esse público seja realmente muito maior do que a gente imagina. Com certeza é bem maior. E, infelizmente, nós precisamos de mais profissionais que tratem dessa matéria para que até o Plano Nacional de Direitos Humanos, que pretende lá, quando se dirige à diversidade sexual, implementar a cultura homoafetiva ou traduzir os critérios de cultura da diversidade sexual, para que as pessoas como eu sinto orgulho de ser homossexual. Né? A maior parte das pessoas preferir, se Deus chegasse assim agora para mim, você quer voltar heterossexual ou homossexual? Eu optaria em voltar homossexual, porque não tenho vergonha de sê-lo. Né? Mas isso foi um processo pessoal lento, né? Que o poder público poderia auxiliar diversos, quantos menores em idade tenra, menores que se suicidam, ceifam a própria vida pela falta de compreensão da sua orientação sexual. Não conseguem se encontrar, não se encontram, achar uma identidade, não se entendem, né? E tem no seio familiar um ambiente agressivo, no seio acadêmico estudantil um seio muito também agressivo e não o ajuda, ele acaba tirando a própria vida pela falta de compreensão da sua identidade de orientação sexual. Quer dizer, aí é muito triste menores, né, que se matam porque não conseguem se compreender. E o poder público deveria, sensível a isso, guiar uma maneira, uma política pública que pudesse educar e que conscientemente, a partir da psicanálise, né, da psicologia, fizesse a população compreender que essa interferência do poder público nas escolas, no ensino, ela não se prestaria a ensinar ninguém, não se ensina ninguém a ser homossexual. A pessoa não aprende a ser homossexual, até porque os meus pais são heterossexuais ferrenhos. Meus pais ficaram casados mais de 30 anos. Quer dizer, se para você ser homossexual você teria de ter a influência familiar homossexual, então eu sou uma aberração, porque minha mãe e meu pai não são homossexuais, não há histórico de homossexualidade na minha família. Então, salvo outro juízo, que não é a minha área, eu não sou médico, eu não entendo que você se torne homossexual. Eu entendo que você nasça homossexual por alguma questão psicológica, e não podemos considerar mais como doença, né? O Brasil, na década de 80, baniu o homossexualismo, né? Esse sufixo ismo que identifica a doença, da lista de doenças humanas, né? Então, na maior parte dos países envolvidos, a homossexualidade é tida apenas como uma formação da orientação humana. E precisamos implementar, e o poder público tem que ser mais atento a isso, condições efetivas, principalmente nas escolas, para que possamos instruir menores e eles possam ser mais felizes. Professor, e para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor me dissesse uma coisa. Da mesma forma que o direito acompanha a evolução da sociedade, a religião deveria fazer o mesmo? Eu acredito, Carol, que nós necessitamos uma maior integração multidisciplinar. Quer dizer, a questão religiosa, a questão social, psicológica, da medicina, do direito, elas deveriam haver uma interseção maior, se falarem mais, para que falsos misticismos sejam afastados, né? A matéria está explanada e vale a reflexão. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana com mais Saber Direito Debate. Tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br.